Olá pessoal, bem-vindos ao canal do PET. Meu nome é Pamela e hoje vou resolver nesse vídeo a questão 24 da prova de Engenharia Química do ENAD de 2017. Peço que vocês pausem esse vídeo agora para ler atentamente o enunciado do exercício e em seguida nós prosseguiremos para a resolução. Essa questão é uma questão de operações unitárias, mais especificamente sobre secador. A secagem nada mais é que uma operação unitária que consiste em retirar uma quantidade de água de algum produto final, nesse caso, um resíduo sólido industrial. Adiante eu coloquei na parte superior os dados que o enunciado nos fornece, além do gráfico. Então vamos analisar a primeira afirmação colocada na questão. Ele afirma: a vazão de água perdida pelo sólido foi de 30 kg/h. Para calcular a vazão de água perdida pelo sólido, nós vamos utilizar então o conceito de teor de umidade. O exercício nos fornece teor de umidade do sólido em base úmida e a vazão do sólido na alimentação em base úmida. Nesse caso, o teor de umidade em base úmida significa que ele está considerando a quantidade de água presente no resíduo sólido. Então, o teor em base úmida é a vazão mássica de água pela vazão mássica total do produto, água mais sólido. Quando falamos no teor de umidade em base seca, significa que estamos desconsiderando a quantidade de água presente no produto final. Então, seria a vazão mássica de água pela vazão mássica do produto seco. Para encontrar essa vazão de água perdida pelo sólido, nós precisamos encontrar o teor de umidade presente na corrente de saída do secador. Nós temos o teor de umidade na entrada, na alimentação em base úmida. Uma informação para calcular isso é o tempo de retenção do equipamento. Ele informa que o tempo de retenção do equipamento era de aproximadamente 5 horas, considerando um equilíbrio térmico entre o sólido e a corrente de ar na entrada. Nesse gráfico, o exercício nos informa que, entre o ponto A e B, tem-se a equiparação térmica entre o sólido e o ar de secagem. Então, 5 horas a partir do ponto B. Quanto é o tempo entre A e B? Analisando esse gráfico, os pontos A e B, sendo o eixo X o tempo e o eixo Y a umidade livre, vemos que o ponto B está um pouquinho para trás da metade desse quadrante entre 0 e 2 horas. Então, considerando que o ponto B está em 0,8 horas, nós somamos as 5 horas com este intervalo de 0,8. Então, o tempo de retenção total no equipamento seria de 5,8 horas na prática. 5,8 estaria um pouquinho antes do valor de 6 no eixo X, e assim podemos considerar que a umidade livre é de 0,1 kg de água por quilograma de sólido seco. Esse é um teor de umidade em base seca, na saída do secador. Coloquei aqui em 5,8, a umidade livre é 0,1 em base seca. Para calcular essa umidade na corrente de saída, precisamos considerar a umidade de equilíbrio. Então, a umidade total é a umidade de equilíbrio mais a umidade livre. O exercício também nos informa que a umidade de equilíbrio está no ponto E. Então, a umidade no ponto E é zero. Portanto, a umidade total na saída do secador é zero mais a umidade livre. Então, seria igual à umidade livre, que é 0,1 kg de água por quilograma de sólido seco. Então, podemos encontrar o teor de umidade em base úmida, agora que temos o teor de umidade em base seca na saída do secador. Para encontrar essa relação entre teor de umidade de base úmida e base seca, nós relacionamos as duas equações apresentadas no início desse exercício. Lembrando que MT é MA mais MMS, né? Água mais massa seca de produto. E aqui substituímos a umidade encontrada para encontrar o teor de umidade de base úmida na saída do secador. Sendo assim, o resultado é 0,09 de kg de água por quilograma de sólido total. Esse é o teor de umidade em base úmida na saída do secador. Precisamos encontrar quanto de água foi perdida pelo sólido. A vazão de alimentação total do produto é 140
kg por hora, sendo que 28% é água nessa vazão, nessa corrente, e o restante seria a parte sólida dessa corrente. O que muda da corrente de alimentação para a corrente de saída vai ser a vazão de água, né? O sólido vai perder água para o ar de secagem. E então, a vazão de massa seca do produto permanece a mesma. Aqui, utilizando a relação do teor de umidade em base úmida, nós relacionamos a água e a massa total do produto e substituímos somente a parte da massa seca do produto, que seria 100,1. O MA encontrado nessa equação é a quantidade de água presente na corrente de saída do secador. Nesse caso, encontramos a vazão de água perdida, que seria a, a, a vazão de água presente na alimentação menos a vazão de água presente na corrente de saída do secador. Assim, chegamos no valor de 30 kg por hora de água perdida. Então, essa afirmação está correta. A próxima afirmação diz: a vazão de ar seco alimentado foi de 60 kg/hora. O exercício já fornece o teor do ar em base seca da alimentação e da saída do secador. O ar entra a 40% de umidade e sai a 90% de umidade. Então, aqui, utilizando a relação do teor de umidade em base seca, nós relacionamos a massa seca do ar e a massa de água presente no ar, na alimentação. E para a saída, nós temos que água perdida, a vazão de água perdida do sólido foi de 30 kg/hora. Por isso, aqui vamos somar essa vazão perdida pelo sólido na saída do ar. Com essa relação de teor de umidade em base seca do ar na saída, nós relacionamos novamente e chegamos a uma equação com duas variáveis, a massa de água e a massa de ar seco, que é o MMS. A massa de água seria a massa de água que entra na alimentação, seria 0,4 vezes a massa de ar seco. Substituindo essa massa de água da alimentação do ar, nós ficamos com uma única variável, que é a vazão mássica de ar seco. Isolando ela, nós temos que a vazão de ar seco alimentado foi de 60 kg por hora, né? Lembrando que essa vazão de ar seco é igual na alimentação do ar e na saída, né? Apenas a vazão de água incorporada no ar da saída aumenta. A afirmação 2 é verdadeira. A terceira afirmação do exercício diz: a variação do teor de água no ar seria menor se, operando nas mesmas condições, o processo ocorresse no modo concorrente. Sim, essa afirmação é verdadeira e é uma questão mais teórica. Então, vamos comparar as duas condições do gráfico de concorrente do lado esquerdo, letra A, e a letra B, modo contracorrente, nos gráficos da direita. No modo contracorrente, os sólidos atingem a temperatura do ar de secagem e a taxa de velocidade é alta e homogênea ao longo do tempo. A umidade dos sólidos vai caindo e a temperatura do ar e dos sólidos vai aumentando. No modo concorrente, existe uma rápida redução na temperatura inicial do ar e no teor de umidade. Portanto, a taxa de secagem é muito alta no início, mas depois ela diminui drasticamente, quando a temperatura do ar e dos sólidos se equiparam. Na prática, a desvantagem do modo contracorrente, apesar de ser mais eficiente, é que existem alguns sólidos que podem ser danificados devido a altas temperaturas. Sólidos mais sensíveis a altas temperaturas podem perder propriedades e até se desintegrar. Então, nesse caso, é utilizada no modo concorrente, mesmo que com eficiência de secagem menor. Aqui, então, apresento o gabarito. O ENAD informa que a alternativa E é a correta, então a afirmação 1, 2 e 3 são verdadeiras. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e acessar as outras redes sociais do PET que aparecem na tela.